museu e viram a pedra dela atrás de um vidro, junto com as obras de arte. E a história viralizou tanto que a pedra virou o item mais visitado do museu. Essa menina pediu pra botar uma pedra do seu quintal no museu. Era a primeira vez dela no museu e a sua mãe explicou que lá eles expunham objetos valiosos das pessoas. Só que chegando lá, a menina foi até o diretor do museu e pediu pra doar o seu item mais valioso, uma pedra. A mãe dela pediu desculpas pra ele e falou pra elas irem embora. Só que semanas depois, elas voltaram no museu e viram a pedra dela atrás de um vidro, junto com as obras de arte. E a história viralizou tanto que a pedra virou o item mais visitado do museu. Esse é o Lauren, ele tem o nome mais longo do mundo. Mas como? Se Lauren só tem 6 letras. O nome completo dele tem 2.253 palavras e leva 20 minutos pra falar. É óbvio que eu vou tentar. Laurens... Aldenheim Watkins. E hoje ele usa seu nome abreviado, por motivos óbvios. Esse é o Lauren, ele tem o nome mais longo do mundo. Mas como? Se Lauren só tem 6 letras. O nome completo dele tem 2.253 palavras e leva 20 minutos pra falar. É óbvio que eu vou tentar. Laurens... Aldenheim Watkins. E hoje ele usa seu nome abreviado, por motivos óbvios. Esse é o Lauren, ele tem o nome mais longo do mundo. Mas como? Se Lauren só tem 6 letras. O nome completo dele tem 2.253 palavras e leva 20 minutos pra falar. É óbvio que eu vou tentar. Laurens... Aldenheim Watkins. E hoje ele usa seu nome abreviado, por motivos óbvios. Só um desses cachorros é de verdade. E se seus olhos forem muito bons, você vai achar de primeira. Presta bastante atenção porque ele tá camuflado. Pode ser tanto branco quanto marrom. E sim, só um deles é real. Eu já achei. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão, é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão, é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão, é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão, é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Se você pesquisar Minecraft no Google e clicar nesse bloquinho, um mini jogo de Minecraft vai aparecer na sua tela. Dá pra minerar blocos começando com a mão. E depois você ganha uma picareta. E cada vez que você atualiza a página, aparece um mundo novo. E se você fecha, aparece um creeper que explode tudo. Só 1% das pessoas acerta quem acertou o buraco. Pode parecer uma tarefa simples, mas a menos que você consiga acompanhar muito bem cada bolinha, é uma tarefa extremamente difícil conseguir entender quem realmente acertou a bola no buraco. Olha pra esse ponto no meio do vídeo. Você vai ver todos os rostos deformados, mas eles na verdade estão normais. E pra testar, reassiste o vídeo olhando pra cada rosto. É por isso que você nunca deve chacoalhar um bebê. Eles nascem com um cérebro mais solto que de um adulto. Por isso, por mais que pareça simples, quando você chacoalha um bebê, o cérebro dele mexe muito dentro do crânio. E isso pode gerar vários problemas graves, então não faça. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho e depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho e depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho e depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho e depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é
muito bom porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Esses são o Joselene e Milton e juntos eles tiveram 11 filhos. Essa é a Max Willa. Esse é o Max Wilton, o irmão da Max Willa. Esse é o Maxwell, irmão da Max Willa e do Max Wilton. Essa é a Maxwell, irmã do Maxwell, Max Willa e Max Wilton. Esse é o Max Welton e Max Wilma. Eles também são irmãos do Maxwell, Max Wilton, Max Willa e Maxwell. Essas são a Maxwene e Maxilândia, que são irmãos da Maxwelma, Maxon, Maxwender, irmãos da Maxilândia, Maxwenia, Maxwelton, Maxwilma, Maxwell, Maxwilla, Maxwilton e Maxwell. Esses são o Joselene e Milton e juntos eles tiveram 11 filhos. Essa é a Max Willa. Esse é o Max Wilton, o irmão da Max Willa. Esse é o Maxwell, irmão da Max Willa e do Max Wilton. Essa é a Maxwell, irmã do Maxwell, Max Willa e Max Wilton. Esse é o Maxwelton e Max Wilma. Eles também são irmãos do Maxwell, Max Wilton, Max Willa e Maxwell. Essas são a Maxwene e Maxilândia, que são irmãos da Maxwelma, Maxon, Maxwender, irmãos da Maxilândia, Maxwenia, Maxwelton, Maxwilma, Maxwell, Maxwilla, Maxwilton e Maxwell. Em 1969, um pombo pousou na cabeça desse cara e nunca mais saiu. Ele até tentou tirar o bicho, mas ele voava em círculos e voltava. Aí ele fez o que qualquer pessoa normal faria. Aceitou. Ele fazia compras, saía com os amigos e vivia normalmente com o bicho na cabeça. O pombo só saía quando ele ia pro trabalho, mas assim que ele chegava, voltava pra cabeça dele. Só que ele ficou famoso por isso e apareceu no jornal. E foi aí que um casal reconheceu o pombo de estimação dele, chamado Charlie, que gostava de ficar na cabeça das pessoas e tinha fugido de casa. Aí eles se reencontraram e o Charlie voltou pra cabeça original. Em 1969, um pombo pousou na cabeça desse cara e nunca mais saiu. Ele até tentou tirar o bicho, mas ele voava em círculos e voltava. Aí ele fez o que qualquer pessoa normal faria. Aceitou. Ele fazia compras, saía com os amigos e vivia normalmente com o bicho na cabeça. O pombo só saía quando ele ia pro trabalho, mas assim que ele chegava, voltava pra cabeça dele. Só que ele ficou famoso por isso e apareceu no jornal. E foi aí que um casal reconheceu o pombo de estimação dele, chamado Charlie, que gostava de ficar na cabeça das pessoas e tinha fugido de casa. Aí eles se reencontraram e o Charlie voltou pra cabeça original. Essa escola tinha cheiro de... Durante um mês, um cheiro muito forte de fezes invadiu todas as salas e corredores dessa escola. O cheiro era tão forte que várias pessoas passavam mal, e a escola precisou investigar pra descobrir de onde isso estava vindo. Olharam os banheiros, lixos e até o ar-condicionado, mas não descobriam de onde o fedor vinha. Até que decidiram olhar as câmeras e descobriram que um professor tinha comprado um spray de pum e tava jogando ele todos os dias em salas diferentes. Ele foi preso. Essa escola tinha cheiro de... Durante um mês, um cheiro muito forte de fezes invadiu todas as salas e corredores dessa escola. O cheiro era tão forte que várias pessoas passavam mal, e a escola precisou investigar pra descobrir de onde isso estava vindo. Olharam os banheiros, lixos e até o ar-condicionado, mas não descobriam de onde o fedor vinha. Até que decidiram olhar as câmeras e descobriram que um professor tinha comprado um spray de pum e tava jogando ele todos os dias em salas diferentes. Ele foi preso. Essa escola tinha cheiro de... Durante um mês, um cheiro muito forte de fezes invadiu todas as salas e corredores dessa escola. O cheiro era tão forte que várias pessoas passavam mal, e a escola precisou investigar pra descobrir de onde isso estava vindo. Olharam os banheiros, lixos e até o ar-condicionado, mas não descobriam de onde o fedor vinha. Até que decidiram olhar as câmeras e descobriram que um professor tinha comprado um spray de pum e tava jogando ele todos os dias em salas diferentes. Ele foi preso. Por quanto tempo dá pra dormir numa loja de colchão até te expulsarem? Esse cara resolveu testar e foi numa
loja procurar o colchão perfeito e começou a descansar. Depois de 5 minutos, ele já tava dormindo. E funcionários viram, mas não falaram nada. Mas incrivelmente, depois de 10 minutos, ninguém tinha ligado. E finalmente, depois de 13 minutos, ele acordou e ninguém reclamou. Essa menina colou uma placa na porta do quarto mostrando sua bateria social. Se ela tiver alta, os pais podem entrar pra conversar e passar tempo com ela. Mas se tiver vermelho, significa que ela tá sem energia pra interagir naquele momento. Que isso? Um pote gigante de doce de leite? Ai, que fome que me deu. Nossa, mas por que ele tá pegando o negócio com a mão? Que nojo. Moço, para, vai estragar a comida. Gente, não tô entendendo, tô com fome, eu tô com nojo, tá esquisito. Ah, era graxa. Como é ir na Fórmula 1 com um ingresso de 50 mil reais? A hora que eu cheguei, eu já fiquei em choque com a vista e com o lugar. E com as comidas. Mas aí foi a hora de descer pro paddock, que é onde ficam as equipes, os carros e enfim. Eu entrei no da Red Bull, só que não podia filmar porque tava acontecendo a corrida. O Verstappen apareceu na nossa frente. Eu não pude gravar. E eu fiquei com ciúme um pouco. Mas vocês vão ter que acreditar em mim. Mas depois a gente foi pra pista e deu pra ver o boxe inteiro. E esses são os carros do Verstappen e do Yuki. A hora que a gente voltou pro lounge, tinha esse simulador que eu queria muito pilotar. E quando eu finalmente fui, eu não alcançava os pedais. Não dá pé. Eu explorei mais um pouco do lugar, fiquei em choque do tamanho dos pneus. Comi um pouco mais, porque as comidas estavam muito boas, muito chiques. E vi todas as corridas com a vista mais privilegiada da história. E aí a gente foi fazer um tour pela pista de caminhão. Enquanto a gente esperava, rolou um desfile de Ferrari. E aí rolou o tour que foi um pouco mais radical do que eu esperava. Mas a gente ganhou a corrida, fiquem tranquilos. Pra viver tudo isso, eu não paguei 50 mil reais porque a Gate me levou. E pra você que não conhece, eles são uma das maiores corretoras de cripto do mundo, que negocia quase 13 bilhões de dólares por dia. Essa estrada toca música enquanto você anda nela. Esses desenhos no asfalto têm um relevo que vibra quando você passa. E andando na velocidade certa, vira uma música. E esse é um jeito genial de fazer as pessoas andarem no limite de velocidade. Em 2021, esse cara comprou uma bala gigante e resolveu descobrir quantas lambidas demoraria pra chegar no centro dela. Nas primeiras 1000 lambidas já apareceu cor, e com 2000 ela já tava bem colorida. Com 4000 ele desistiu de contar no papel e começou a usar um contador. Depois de 13 dias, ele finalmente chegou no meio, com 7300 lambidas. Mas resolveu continuar e ver quantas levariam pra terminar a bala inteira. Com 14.581 ele conseguiu fazer um buraco na bala. E com 21.225 ele conseguiu terminar a parte lateral. Até que ele machucou a mandíbula e precisou parar. Em 2021, esse cara comprou uma bala gigante e resolveu descobrir quantas lambidas demoraria pra chegar no centro dela. Nas primeiras 1000 lambidas já apareceu cor, e com 2000 ela já tava bem colorida. Com 4000 ele desistiu de contar no papel e começou a usar um contador. Depois de 13 dias ele finalmente chegou no meio, com 7300 lambidas. Mas resolveu continuar e ver quantas levariam pra terminar a bala inteira. Com 14.581 ele conseguiu fazer um buraco na bala. E com 21.225 ele conseguiu terminar a parte lateral. Até que ele machucou a mandíbula e precisou parar. Nesse museu tem uma fonte de chocolate infinita, que nunca para de cair. Você pode comer o quanto quiser, desde que use uma colher limpa pra comer. E o chocolate fica em movimento o tempo inteiro, pra circular e continuar fresco. Eu só me pergunto o que acontece se alguém espirrar, mas enfim. Se você parar de andar nessa esteira, vai ser expulso desse cinema. Eles estão vendo um filme chamado A Longa Caminhada e precisam andar durante o filme inteirinho, que dura 2 horas. E se você parar no meio por qualquer motivo, não vai poder terminar o filme. E é banido do cinema pelos seguranças. É assim que casquinhas são feitas. Ele primeiro coloca tudo no molde e quando elas estão endurecidas, ele tira e... Moço, você mexeu a casquinha com o pé? Moço, peraí, vamos conversar. O que acabou de acontecer? Moço, tira o pé daí, as pessoas vão comer essa casquinha. A casquinha tudo caindo, tudo caindo. Amigo, você não tava pisando bem no lugar onde essa casquinha agora está? Eu acho que eu nunca mais vou comer sorvete. Quando um ator precisa trocar de roupa muito rápido, o melhor jeito é ter uma pessoa atrás que só puxa e tira a roupa. O ator só se movimenta e em 1 segundo já tá com uma roupa diferente. Pra roupas mais complicadas, o ator sai do palco muito rápido e faz a troca com a ajuda de mais pessoas. Mas em outros casos, o ator só gira e a troca acontece naturalmente. Se a pessoa girar pro lado errado, dá bem ruim, mas se fizer certo, fica incrível. Quando um ator precisa trocar de roupa muito rápido, o melhor jeito é ter uma pessoa atrás que só puxa e tira a roupa. O ator só se movimenta e em 1 segundo já tá com uma roupa diferente. Pra roupas mais complicadas, o ator sai do palco muito rápido e faz a troca com a ajuda de mais pessoas. Mas em outros casos, o ator só gira e a troca acontece naturalmente. Se a pessoa girar pro lado errado, dá bem ruim, mas se fizer certo, fica incrível. Quando um ator precisa trocar de roupa muito rápido, o melhor jeito é ter uma pessoa atrás que só puxa e tira a roupa. O ator só se movimenta e em 1 segundo já tá com uma roupa diferente. Pra roupas mais complicadas,
complicadas, o ator sai do palco muito rápido e faz a troca com a ajuda de mais pessoas. Mas em outros casos, o ator só gira e a troca acontece naturalmente. Se a pessoa girar pro lado errado, dá bem ruim, mas se fizer certo, fica incrível. Uma empresa lançou um papel higiênico gigante, que é 32 vezes maior que um rolo normal. E eles dizem que um rolo desse pode durar um mês inteiro. O kit custa R$200 e vem 2 rolos e um suporte de metal. Porque o suporte normal simplesmente não aguenta o peso dessa porra. Essa mãe mostrou 2 papéis pro seu filho. Um que dizia ir pra Disney e o outro que dizia limpar a janela. O menino pegou sem